De volta aqui no Política Cruzada deste domingo e agora recebendo o Coronel Cláudio Vitor, comandante da Polícia Militar aqui de Uberlândia. Muito obrigado, bom dia, comandante. Bom dia, tudo bem, Danilo? Bom, eu fiz essa pergunta à secretária para ela falar para a gente do ponto de vista acadêmico e pedagógico, mas eu queria saber da Polícia Militar. Como a Polícia Militar aqui de Uberlândia recebeu essa informação do trágico episódio lá em São Paulo? Isso acende também um alerta para vocês? Vocês ficam mais atentos, repensam as estratégias? Qual é a primeira atitude da polícia ao receber uma informação dessas? É uma situação de perplexidade, né? Uma tragédia, né? Que infelizmente aconteceu, né? Várias pessoas foram vítimas desses assassinos. Eu penso que é uma questão um pouco mais profunda, né? Acho que a sociedade nossa está doente. São ações impensadas, ações atrozes, né, dessas pessoas. E muitas vezes por falta de uma boa estrutura familiar, né? E a escola, que ali em tese deveria ser um local seguro, né? Infelizmente por algum outro motivo tem alguma deficiência. Na nossa perspectiva, ali a gente observou, né, com a segurança pública especificamente, que o portão estava aberto. Então a escola deve ser um ambiente seguro, primeiramente do seu ponto de vista físico, certo, né? Primeiramente nesse sentido. A pessoa para acessar a escola tem que ser identificada e tudo, e para que possa ter acesso, acessar os profissionais que ali trabalham e, porventura, excepcionalmente um aluno que está no horário de aula, normalmente os pais. Mas, sobretudo, a forma como que as nossas crianças estão crescendo, né, os nossos adolescentes. A gente vê hoje uma sociedade, a gente vê quase que alguns zumbis, né? A pessoa fica o tempo todo no celular, o tempo todo em jogos, muitas vezes esquece, né, a questão primordial, bem lá de trás, né, da gente estudar com o nosso caderno, com o nosso livro, o respeito ao professor, né, aos valores institucionais, ao amor à pátria, ao hino nacional. Então às vezes muita gente critica e tal, mas são valores importantes. Se a gente pegar a nossa geração, uma geração, vamos dizer, um pouco mais antiga, né, vamos dizer assim, que fomos formados nessa égide, né, da disciplina. Eu estudei a vida inteira em escola pública, né, eu estudei em escola municipal, depois para escola estadual e depois, né, na Polícia Militar. E a gente percebia naquele momento, né, naquela época, eu lá com meus 10, 11 anos, né, como que a autoridade, a gente reverenciava o professor. A gente olhava o professor como um herói, como uma pessoa que passava informação que nós estávamos dirigindo, nos preparando para a vida. Né? E infelizmente a escola hoje, ela passa por esse momento de fragilidade. E aqueles rapazes que praticaram isso, eles são exatamente essa questão de o culto à violência, a falta de limites, né? O confronto com a autoridade, né? Ter o aspecto de vingança. E isso realmente cria um ambiente social insalubre, frágil, o tecido social está fragilizado. E a polícia, infelizmente, ela vai atuar numa situação pós, né? Nós temos trabalhado aqui, na Polícia Militar, especificamente na nossa região, aqui na região, o aspecto de prevenção. A gente tem um trabalho muito forte, muito próximo da Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, Prefeitura como um todo, né? A gente tem uma Secretaria aqui de Defesa Social na Prefeitura, que a gente tem um contato direto com o secretário Aquino, com o próprio prefeito. A gente tem a questão da patrulha escolar, a gente tem um trabalho próximo também com o Juizado da Infância e Juventude, com o doutor Poiani, doutor Paminão, doutora Luísa. Então, a gente procura estar próximo, aventar, tem algumas pessoas, alguns menores, né, alguns adolescentes que são criminosos, não é criminosos, a gente são infratores contumazes, né, e que a gente está ali acompanhando para que a gente dê a atenção adequada para evitar que essas pessoas fiquem no nosso meio e, porventura, possam causar crimes dessa magnitude. Acredito que não, né, mas o risco realmente existe. Existe. Em consideração, a gente sempre falou de educação, segurança como prioridades. E sempre serão prioridades no nosso país, como a saúde também que vem junto. E saúde não é só saúde em termos de consequência em relação a doenças, mas saúde também até na questão de transtornos emocionais, que é o que a gente tem falado muito aí em relação ao comportamento humano. E aí que eu pergunto para o senhor falou sobre projetos que a polícia tem para que, inclusive, essa criança, esse adolescente, desmistifique aquela ideia de que o militar, ele funciona apenas para o trabalho punitivo, que é aquela história, cometer um
crime, eu vou prender, eu vou levar para prisão. Existe também todo um trabalho de prevenção que é muito maior do que provavelmente evitar um crime, talvez um crime dessa grandiosidade como a gente teve aí, infelizmente em termos de tragédia, mas evitar também a questão do consumo e tráfico de drogas. A gente tem que levar o policial para dentro da sala de aula e mostrar para essa meninada que o policial está ali a favor do bem? Sim, é ótima a sua pergunta. Ontem eu estava na cidade de Uberaba, estava lá em diligência policial, e aí eu entrei num restaurante, aí tinha um casal almoçando com uma criança mais ou menos uns 3, 4 anos, menina bem novinha. E aí ela falou assim, olha o policial, eu vou chamar o policial, se você não fizer a tarefa ele te levar. Então, nós não podemos olhar para o policial, a gente forma uma criança, quer dizer, uma menina de 4, 5 anos. Aí eu parei e falei, não, eu não vou fazer isso, eu vou te tratar com o maior carinho do mundo. Porque, e eu tenho uma experiência, além desse fato, uma outra experiência pessoal que eu gostaria de contar. Eu, quando tinha 10 anos de idade, numa escola municipal, fui visitar o batalhão de choque na Polícia Militar. E eu achei a coisa mais fantástica do mundo, vendo lá a tropa de choque, vendo as viaturas rotando na época. E eu falei assim, eu quero ser policial militar. Eu tinha 10 anos. Então a gente vê outros países, vai nos Estados Unidos principalmente, aquele culto à bandeira, culto às forças de segurança. Em Nova York tem lojas que são especializadas em venda de souvenirs da polícia e do bombeiro. Né? Força Armada, quer dizer, é muito diferente a visão. Então o militar, o policial, seja ele civil, militar, federal, que representa a autoridade, ele tem que ser visto como como uma instituição que faz parte da sociedade e não está apartada da sociedade. A sociedade se resolve como um todo, depois, se tiver algum problema, eu chamo a polícia, ela intervém. Não, a polícia faz parte desse cenário. Quando eu sair daqui, e hoje, final de semana, então, for para casa, e eu colocar um paisano, eu vou frequentar os mesmos supermercados, loja, shopping, vou estar transitando na rua, como um cidadão comum. Zeloso, né, pela minha segurança, mas dos outros também, eventualmente. A sociedade tem que enxergar que a polícia, ela está inserida no contexto. Ela não é simplesmente um ser além de você traz para uma situação pontual, depois larga de novo. Não é. E a Polícia Militar tem procurado se aproximar, né, feito um trabalho fantástico. Você pega, por exemplo, o PROERD, a Patrulha Escolar, o PROJEC, a questão da educação ambiental. Nós temos estado junto à sociedade o tempo todo. Nós somos totalmente acessíveis porque esse é o nosso papel, né? Nós não estamos, volto a dizer, apartados, nós fazemos parte de um conjunto. E nós que somos pais, né, educadores de uma forma geral, claro, formadores de opinião, a gente tem que virar, né, essa chave, né, e ver as instituições que prestam serviço como instituições que fazem parte de um contexto. O Brasil é um país interessante, né? A pessoa quer melhorar de vida para ter um plano de saúde e colocar o filho em escola particular. Isso significa uma mudança no status social. É o contrário, né? A gente tem que olhar para a escola pública como uma boa escola, porque quando chega na época da faculdade, que é muito caro, você quer colocar na federal. É uma inversão de valor. Eles estudam o tempo inteiro para chegar lá na federal. Exatamente, porque eu quero economizar lá no futuro, eu quero economizar. Então, o foco não é a educação, o foco no final é o dinheiro. Né? Não pode ser assim, a gente tem que focar na educação como um bem maior. A gente sempre fala, né? Você pode ficar rico, milionário, você pode perder no dia seguinte, mas o seu capital intelectual você não perde, ninguém te toma. É um patrimônio. Ninguém te toma, só se Deus falar, você vai ter um Alzheimer, vai esquecer tudo, mas em regra não te toma. Ô comandante, nosso tempo já está se aproximando do fim, mas os telespectadores também participaram dessa conversa e eu quero chamar também a atenção a você, telespectador aqui da TV Paranaíba, no Política Cruzada, página do Facebook, para deixar o seu comentário também. E aqui a professora Aida Cruz, Flávio. Ela sempre participando conosco, ela fez um comentário interessante, eu vou ler a vocês para o comandante comentar. Harnett descreve a violência no século XX explicada pela frustração da faculdade de agir no mundo contemporâneo, que tem suas raízes na burocratização da vida pública, na vulnerabilidade dos grandes sistemas que secam as possibilidades de criação. A autora traz uma distinção polêmica, mas também original, entre poder e violência. Considera que o poder é mais ligado à capacidade de agir em conjunto, inerente a qualquer comunidade. O senhor concorda?
comandante? Parcialmente. Parcialmente. Como eu disse, a sociedade ela tem que repensar os seus valores, né? A burocracia ela faz parte da estrutura de Estado, então você tem alguns protocolos que devem ser observados. A educação ela tem um aspecto construtivista, ela evolui ao longo do tempo, mas ela segue alguns protocolos e a gente sabe que, infelizmente, a sociedade hoje, principalmente o jovem, ele é muito imediatista, é momentâneo. Ele não tem nenhum tipo de resistência à frustração, não conhece o não, muitas vezes aprendido em casa, né? E quando chega na escola, ele acha que aquele ambiente ele pode fazer o que ele quiser. E não funciona assim, né? A escola tem um sistema de progressão, de crescimento do aluno. Então, um aluno que vai mal numa prova, que às vezes é chamado a atenção por um professor, ele simplesmente se rebela e muitas vezes indo para o lado da violência, né? Às vezes vai para o lado da droga, mas o fato é que temos que repensar muitas atitudes em casa, na escola e no próprio serviço público. Para a gente fechar rapidinho, em poucas palavras, qual é a mensagem da Polícia Militar aos pais de alunos depois dessa tragédia? Bom, primeiramente que procurem educar os seus filhos, acompanhá-los dentro de casa, ver o que eles estão, a sua rede de relações, o que eles estão acessando, que isso é fundamental. E, eventualmente, fazer um contato junto à Polícia Militar para que nós possamos acompanhar como que está esse processo, principalmente nas escolas. Locais, por exemplo, que tem ali venda de droga, marginais que circundam a escola, né, gangues. Isso é importante para que a gente possa atuar de forma preventiva e atuar contra aqueles menores, aquelas pessoas ou maiores que estão tornando o ambiente escolar um ambiente insalubre, um ambiente frágil. Muito obrigado, eu que agradeço a comandante. atenção, estou à disposição. Semana. Podem contar com a Polícia Militar. Um abraço. E o Flávio continua aqui comigo, viu, Flávio? Com Hoje certeza. você com a gente. não sai não, porque Prazer, no próximo Flávio. bloco a Política Cruzada vai fazer um intervalo e no próximo bloco a gente volta aqui a discutir todos esses assuntos envolvendo a educação no país. É um minuto só, a gente volta já.